noite a todos, a todas, a todes. Vamos começar aqui mais um Protege BR Conecta. A Gabriela Agostini, que normalmente media as nossas conversas, passou a bola para mim. Eu sou a Rebeca. Na nossa equipe aqui a gente tem a Maria Vitória Bermejo e o Rodrigo Schmidt também, que fazem parte da Protege BR Conecta. A Protege BR é uma plataforma que organiza informações relevantes à produção de equipamentos de proteção individual. E a gente começou a reunir essas informações muito com a ajuda do movimento em rede, e a gente já conta hoje com 250 iniciativas mapeadas no Brasil de produção de EPIs. A gente disponibiliza na nossa plataforma também um mapa de doações, e graças a essa movimentação de todas as redes, eu digo de makers, universidades, pesquisadores, engenheiros, e todo mundo se coloca de uma forma ativa para tentar reduzir o impacto dessa pandemia. Eu digo que a gente já conseguiu doar 1 milhão de face shields em todo o Brasil. Isso é um marco muito legal e muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Na plataforma, a gente também disponibiliza projetos abertos de EPIs. Então, a gente mapeou, se eu não me engano, 9 ali, como face shields, óculos protetores, o capote, vídeo laringoscópio, que a gente vai falar hoje, muito por conta para incentivar outras pessoas também a começarem a produzir, conectar iniciativas. E semanalmente a gente também faz esses encontros com iniciativas que estão movimentando outras coisas para a gente poder compartilhar esses ensinamentos e entender os próximos desafios. Aqui no Protege BR Conecta a gente já falou sobre Face Shield, já falamos sobre máscara CPAP, já recebemos o Maurício aqui para falar sobre equipamentos de esterilização de EPIs e ambientes hospitalares. A gente já recebeu a PUC-Rio aqui também diversas vezes, e é um prazer ter vocês aqui com a gente para poder falar sobre o vídeo laringoscópio, que é um dispositivo que disponibiliza os profissionais de saúde a visualização da laringe, e durante a pandemia tem sido muito usado durante a intubação traqueal. E a gente sabe que uma das causas, né, um dos quadros mais avançados do paciente do Covid é a insuficiência respiratória, e esse equipamento é possível de ser produzido em impressão 3D. Então, eu vou abrir primeiramente para vocês poderem falar sobre como foi essa prototipagem de vocês, quais são os aprendizados que vocês têm a compartilhar, e quem quiser compartilhar qualquer outra pergunta, dúvida, pode ir mandando no chat, que a gente mantém aberto, e a gente abre para essa troca depois. Vou começar com o Maurício, que é do FabLab UFMT, para ele poder compartilhar um pouco com a gente. Maravilha. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Rodrigo. A Gabriela também, a todos vocês, ao Gerson, por poder conhecer. Certamente temos muita coisa para trocar aí pela frente. Então, é um prazer estar com vocês hoje à noite, que tem bastante iniciativa bacana que está acontecendo no meio disso tudo, né? Eu acho que isso reforça um caráter solidário muito bacana no Brasil, né? E que é muito presente no brasileiro, que é isso, olha, a gente pode fazer alguma coisa, vamos lá, a gente tem os recursos, vamos ver do jeito que dá para fazer, né? Com certeza. Bom, as nossas iniciativas, nós somos um Fab Lab dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, nós estamos ativos há 7 anos, e dentro de um departamento de arquitetura, o que, pelo visto, eu não sei hoje bem como está a rede Fab Lab, mas é até muito engraçado. Eu me lembro que, principalmente no começo, era muito comum que elas fossem implantadas dentro de cursos de arquitetura, de escolas de arquitetura, e isso, inclusive, sempre chamou muita atenção, porque não é um pessoal que tem muito contato com eletrônica, com tecnologia, mas que tem muita habilidade, normalmente, com fabricação de maquetes, esse tipo de coisa. Então, enfim, eu não sei qual foi o rumo pelo qual isso tomou, mas foi bem assim, e nós não somos diferentes. A gente também começou, então, né, dentro do Fab Lab, dentro do Departamento de Arquitetura da UFMT, né? E desde então, desde o começo da pandemia, por volta do dia 15 de março, quando foi registrado o primeiro caso no Brasil e o alerta da OMS, que foi declarada uma pandemia mundial, né, planetária, nós imediatamente começamos a olhar para as máquinas e para as iniciativas que estavam acontecendo, principalmente em países fora que estavam em situações mais complicadas, né, como Itália, Espanha, e tinham várias iniciativas super bacanas acontecendo, né, e, enfim, nós caímos, então, dentro da situação, avaliando de que forma nós poderíamos auxiliar, né. Então, é claro, como várias das iniciativas, a gente também começou fazendo os protetores faciais, né, os face shields. No final das contas, nós fizemos 6 mil face shields, boa parte deles. Eu só posso agradecer à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tem um projeto em Nova Friburgo,
que é... Poxa, eu acho isso tão legal. Nossa, eu tenho um carinho tão grande para essa iniciativa, porque a gente sabe que a UERJ passou por tanta dificuldade. Desde o começo do governo Temer, ele vê a galera da UERJ espalhando protetores faciais feitos por injeção de plástico, que é muito mais eficiente do que impressão 3D. Nossa, isso me deu uma... Eu tenho uma alegria tão grande de poder falar disso, porque, pô, eu fico feliz da vida. Sério, é muito legal ver o que as universidades estão fazendo. É muito massa. E diante de tanta dificuldade, né? Poxa, é bacana. Né? Então, nós fizemos os primeiros 2.000 protetores faciais utilizando de corte a laser e impressão 3D numa rede de voluntários que nós montamos aqui em Mato Grosso, né? E os últimos 4.000 foram feitos em parcerias com a UERJ, né, que produziu as estruturas, né, as viseiras dos protetores faciais, e nós fizemos as folhas de fechamento. Distribuímos aí para várias comunidades, e estamos vendo a possibilidade de atender agora comunidades indígenas, que são muito afetadas, principalmente aqui no Centro-Oeste. Né? Já estamos em conversa também com a UERJ para tentar levantar mais algumas aí. Bom, para além disso, a maior parte das nossas demandas vem a partir do Hospital Universitário da UFMT. Né? O Hospital Universitário de Miller, ele serve principalmente, né, para além do hospital público, como um hospital de formação para o curso de medicina da UFMT. E eles sempre têm muitas demandas e sabem que a gente existe, então toda vez que eles têm alguma ideia ou que eles veem algum tipo de matéria, alguma coisa que apareça, normalmente eles entram em contato falando, olha, vocês dão conta de fazer isso daqui pra gente? Então, o rodo de esterilização ultravioleta que a gente apresentou aqui na live anterior para o Protege BR também foi exatamente dessa forma. Né? Olha, a gente viu essa matéria aqui, a gente queria ver se vocês estão podendo fazer, e, enfim, a gente acaba sempre trocando muita ideia com o pessoal da rede, Fab Lab, e principalmente também com os outros cursos da FMT, nesse momento, principalmente com a medicina, para tentar viabilizar, né, todas essas coisas, né. Então, poxa, fizemos aí os protetores faciais, rodo de esterilização V, esses adaptadores, tanto a válvula Charlotte como outras válvulas que nós mesmos desenvolvemos segundo demandas feitas pelos terapeutas. Nós desenvolvemos também pequenas estantes para os testes PCR poderem acontecer, né? O pessoal da veterinária da universidade estava auxiliando também a fazer e nos pediram esse material. Enfim, e um monte de outras coisas. Dentre elas, aí nós entramos numa demanda que não tem relação nenhuma com a universidade, que veio do Hospital Municipal de Cuiabá, que é recém-inaugurado. Ele foi inaugurado, inclusive, no começo desse ano, pouco antes da pandemia, para alguma sorte do momento. E como hospital recém-inaugurado público, com muitos equipamentos faltando, dentre eles um videolaringoscópio, né? Na verdade, inclusive laringoscópios convencionais mesmo, não vídeo, também faltando. E aí a anestesista do Hospital Municipal de Cuiabá entrou em contato com a gente, viu os trabalhos que nós estávamos desenvolvendo. Ela nos procurou justamente porque ela tinha visto alguns projetos de laringoscópio acontecendo aí, principalmente em Curitiba, e queria ver a possibilidade de nós estarmos desenvolvendo juntos, né, algum projeto de laringoscópio também. Então, o primeiro modelo, nós literalmente baixamos na internet, que ele era agora eu não lembro, se não me engano, ele era não sei se ele era ucraniano, se não me, enfim, era um modelo similar a esse daqui, né? Ele parece não com vídeo laringoscópio, mas com laringoscópio, de fato, que eles normalmente o laringoscópio, ele tem essa curvatura um pouco mais alongada e menos arqueada, né? Posteriormente, em contato com o anestesista, a gente entendeu que o modelo que é a Air Angel, que inclusive é o que está no site do Protege BR, o modelo da Air Angel era um pouco mais interessante, justamente por ele ser um pouco mais curto, mais curvado, efetivamente, como os videolaringoscópios de fato são, né? E aí, nos primeiros testes, com os pacientes de borracha dentro do Hospital Júlio Miller, né, que são os pacientes de teste, né, para testar o material, para que os anestesistas possam efetivamente estar utilizando, algumas coisas começaram a acontecer para a gente poder evoluir o projeto para não ser nenhum desses projetos. O que acontece? Eu tenho aqui um laringoscópio convencional, né, que é utilizado para estudo de fato, ele foi nos emprestado muito gentilmente pelo pessoal da UFMT, né, do Hospital Júlio Miller, da UFMT. E o que acontece com o laringoscópio, conforme os anestesistas foram utilizando e nos posicionando a respeito? Bom, essa luz, infelizmente, eu não vou ter como desligar por agora, porque seria mais chato tirar as pilhas. Mas então, eu vou colocar aqui o perfil, a seção, não sei se vai dar para ver direito, que dá para ver aqui que tem essa saliência sobrando aqui do lado, percebem? Como se fosse uma espécie de uma canaleta desse lado. E aí, desse outro lado aqui, ela também existe. Aqui no fundo dá para ver bem. Olha lá.
Passa a ter você tem um espaço, tanto desse lado quanto aqui do outro lado, né? Em ambos os lados. E aí você vai ter a lâmpada, de fato, não vai dar para ver direito aqui, mas ela é centralizada no espaço enfim, nesse arqueamento do laringoscópio. E o que acontece? Em todos esses modelos que a gente percebeu, tanto esse ucraniano quanto esses da Air Angel, o que acontece? Você tem o orifício para encaixe da câmera muito deslocado próximo à borda. Então, além de não ter a canaleta desse lado, o que acontece? O que os anestesistas estavam explicando para a gente é que essa canaleta, ela normalmente serve para... Normalmente, quando o laringoscópio ou o vídeo são utilizados, eles são colocados mais próximo à lateral esquerda do paciente, eles são colocados não no meio, mas próximos ao canto da boca, e aquela canaleta que tem de um lado serve justamente para empurrar a língua para o lado, para que então o laringoscópio possa estar então adentrando com mais facilidade na laringe, né? Para que possa ser encontrado com mais facilidade e sem grande impedimento. Então nós fizemos uma mudança. Um dos problemas vale levantar é porque preferencialmente nós temos usado as câmeras de 7 milímetros. Se vocês olharem lá no site Protege BR, são 3 tipos de câmera normalmente que são disponibilizados. São as câmeras de 5 milímetros, 7 milímetros e 8 milímetros. O que acontece é que de 7 milímetros, na verdade, ela já é um pouco grande demais. Pode ser utilizado, é um baita de quebra-galho bacana, não é um instrumento que substitui, de fato, um videolaringoscópio, mas que permite, sim, com muita eficiência, auxiliar os profissionais em situações de estresse, que é o que a gente está vivendo, infelizmente, não é tão simples conseguir esse tipo de equipamento. Então, a gente costuma dizer, olha, não é equipamento para substituir um profissional, é equipamento, na verdade, para a zona de guerra, certo? Que auxilia muitos profissionais nesse momento, que pode ser muito bem utilizado, certo? Mas que quando do término, sobretudo da pandemia, né, o ideal é que, obviamente, não se faça mais uso desse equipamento, que se providencie, de fato, o modelo comercial, que é muito mais eficaz. Ele tem vários desses problemas realmente já resolvidos. Bom, então, voltando. Nós estamos fazendo da câmera de 7 milímetros, que é uma câmera muito mais barata, e justamente por isso nós optamos por fazer de 7 milímetros. As de 5 milímetros são mais raras e mais caras de serem encontradas, apesar de elas serem bem mais interessantes. Então, nós estamos justamente adaptando o modelo do Air Angel para uma modelagem nossa, com uma canaleta na parte de baixo, justamente para que possa fazer esse deslocamento da língua conforme nos foi solicitado, né? Reduzindo um pouco o espaço de passagem da câmera de 7 milímetros mais para a esquerda e sobrando um pequeno espaço também na caneta mais para a direita, conforme nos foi solicitado pelas equipes médicas. Então, apesar de nós já termos alguns desses videolaringoscópios já sendo utilizados, já podem ser utilizados, esses da Air Angel funcionam bem, né? Tem algumas adaptações, a velha lógica maker. Olha, você pega o projeto, né? Vocês testam os projetos e a partir daí você pode, obviamente, evoluir junto às equipes médicas, sobretudo para necessidades das comunidades. Está exatamente acontecendo isso no nosso caso. Então, a gente está percebendo que tem algumas adaptações que podem enriquecer muito esse material e esse é mais ou menos o momento do desenvolvimento em que nós nos encontramos. Mais ou menos isso. Desculpa, eu falo um pouco rápido. Perfeito, Maurício. Não, tá ótimo. Eu falo rápido também, mas a gente conseguiu entender tudo. A gente queria muito saber como que foram feitas as adaptações de vocês diante do modelo da Air Angel, que a gente sabe que tem sido muito referência aqui no Brasil. A gente tem algumas outras perguntas para perguntar para você, mas a gente vai passar a bola agora para o Gerson, que é da PUC-Rio e do CDPI, para ele trazer também um pouco dos aprendizados e como que ele tem feito essa produção do lado de lá. Bom, primeiramente também, boa noite, obrigado aí pelo convite de vocês. Boa noite para todo mundo. Bom, para me apresentar um pouco, me chamo Gerson, eu sou da área do design, então também não sou tão distante da arquitetura. Então, eu sou enrolado com essa área de medicina e impressão 3D, já tem uns 6 anos, mais ou menos, quando entrei por iniciação científica num laboratório de impressão 3D que estavam criando na universidade, né? Lá na PUC. E aí, na verdade, esse laboratório ele tem a função de reunir todas as tecnologias 3D, que é o NEXT, né? Que chama Núcleo de Experimentação Tridimensional,
E aí lá a gente tem diversas tecnologias, desde scanner 3D, impressora 3D, a gente aprendia a modelar 3D. Então a ideia era reunir num laboratório a maior quantidade de tecnologias 3D para apoiar pesquisas das mais diversas áreas, de engenharia, enfim, de medicina também. O que precisasse, procurasse a gente lá, a gente poderia ajudar de alguma forma. E aí, nisso, eu entrei lá como iniciação científica, fui gostando da área, me especializando em 3D, com essas coisas todas. E então o professor Jorge me chamou para trabalhar com o Dr. Heron, e aí foi aí que eu comecei a trabalhar na área de medicina de fato. E aí começamos imprimindo bebês, né, que é aquela da reportagem, imprimir bebês para mães cegas e essas coisas, convertendo exames de ressonância, ultrassonografia, e enfim. E aí foi avançando até que agora, mais para uns 2 anos, me formei na graduação. Aí agora comecei o mestrado, também terminei o mestrado, mas assim, de 1 ano e meio para cá, a gente tem trabalhado na implementação desse laboratório de impressão 3D dentro de uma clínica de diagnóstico por imagem, que aí no caso é o CDPI. Então a ideia, no caso, é a PUC tem a tecnologia, né, sabe como utilizar a impressão 3D e tal, e o CDPI tem os médicos e as necessidades médicas ali. E aí, então, pensamos por que não juntar as coisas e colocar a gente próximo dos médicos, que é onde tem as maiores demandas, né? Então, nesse último ano e meio, a gente tem trabalhado muito, e aí, ao invés de fazer só bebês, a gente tem trabalhado aí abriram mais 5 áreas da medicina, que aí foi cardiologia, neurologia, e as nomenclaturas ainda estou me acostumando, mas... E, enfim, ortopedia também. Bom, então a gente já estava desenvolvendo, tinha uma série de modelos já e tal. A minha ideia era apresentar lá no laboratório também, que aí vocês veriam atrás de mim vários modelinhos já impressos. E o que aconteceu é que veio a pandemia, né? E aí, naturalmente, a gente já com 3 impressoras lá a gente tem 3. Na verdade, uma era da PUC, o Multimaker, a outra era do próprio CDPI, uma do Museu Nacional, né, que depois que houve incêndio no museu, eles estavam começando a recuperar, né, parte desse acervo que a gente tem guardado modelos 3D. Então, a gente estava ajudando ele nessas impressões e tal, e a impressora deles quebrou, e aí eles deixaram lá comigo para tentar botar lá para funcionar de novo. Falei, então tá, vamos lá. Aí consegui colocar para funcionar e ela já entrou funcionando, fazendo face shield. Aí eu mostrei para eles, mandei o vídeo para eles lá do museu, eles ficaram felizes. Não, a gente tem material aqui, vou mandar para vocês. Aí saíram umas face shields com material dourado, ficou muito bonito. Que era para simular os materiais dourados lá do acervo do Egito deles. E aí eles, não, então a gente vai doar para vocês continuam produzindo aí, deixa a impressora aí. Então a gente ficou com essas 3 impressoras fazendo também face shields, né? No começo a gente fica dentro de um shopping, então, e do lado tem um conjunto de hospitais, que era meio que um núcleo que cuida da região aqui da Barra da Tijuca, e aí tem o hospital público dali cuida um pouco das comunidades, como a Cidade de Deus, algumas outras comunidades que tem aqui na região na Zona Oeste. Então, a gente passou a produzir ali, em parceria justamente com a PUC, o pessoal também que estava na própria PUC produzindo os materiais. E aí, dali, a gente estava produzindo para esses hospitais. Era a maternidade, um hospital e uma central de emergência. Daí, né, enfim, veio, então, também um anestesista também com esse projeto do laringoscópio. Ele recebeu essa notícia de um amigo que era médico lá do Rio Grande do Norte. E aí, como ele estava falando, né, essa integração pela internet, enfim, as notícias vêm de longe ao mesmo tempo, e isso era lá em março e tal. E aí ele falou, não, estou imprimindo
laringoscópio, você adapta uma microcâmera, que aí facilita muito para a gente, não precisa se aproximar muito do paciente. Então, seria interessante, tem como experimentar e tal. E aí nós fizemos também a impressão, a gente já começou pelo AirEngine. E aí, já da primeira impressão, a gente parou ali e ficou olhando, nossa, tem umas quinas aqui muito vivas, acho que isso vai machucar o paciente, o médico, não, isso é verdade, pode gerar um trauma ali. Deixa eu pegar aqui o modelo, Como eu cheguei correndo, não deu tempo de botar em cima da mesa aqui as coisas. Dá para ver direitinho, né? Então, esse aqui é o modelo original do AirAngel, né? Então, a gente já de cara observava aqui essa quina aqui. Minto, na verdade, a primeira observação deles é que a impressão era muito rugosa e que essa rugosidade aqui das leias, das camadas, era problemático na hora de fazer a higienização da peça. Poderia ficar alguma coisa, então tem a parte da marcação aqui, né, desses relevos e tal. Então, eles preocupados com essa questão de fazer a higienização da peça, a gente pensou, então, em começar a suavizar a peça, né? E aí, no segundo momento, entrou a questão também das quinas, que aí a gente suavizou todas as quinas aqui. Essa daqui, não sei como é que eu não cortava, né? Então, suavizamos ela e nessa parte aqui, a gente também aumentou aqui, colocou uma quinazinha menor aqui e suavizou. Então, chegamos aí nesse modelo aqui, que é quase a penúltima versão. Não mudou quase nada em relação a ele, a gente sempre fala. Então, aqui, por exemplo, onde era a quina viva, aqui esse é preto, né? Aqui ficou arredondado, deixa eu ver se eu consigo girar para você. Aqui. Aí. Não, peraí, deixa eu ter um branco aqui. Aqui, esse aqui é melhor. Então, fizemos aqui só a versão também, né, suavizada aqui. Aqui nós prolongamos um pouco e também criamos um chanfro aqui para suavizar. E também fizemos essas 3 bolinhas aqui, por último, que era para poder apoiar, segurar o fio da câmera, que eles também falavam que a câmera às vezes ficava com o fio solto, podia atrapalhar um pouco. Então, e aqui, na verdade, depois eu vi um laringoscópio, acho que até nacional, que tinha um posicionamento que era um ganchinho, só que você acoplava a câmera, né? No nosso caso aqui, a gente optou por não fazer muita coisa côncava para poder facilitar na limpeza. Então, a única coisa que é um tubo é aqui, a parte de prender o fio a gente fez bem, né, não, sem cavidade, sem quina viva ali, então quando ele limpasse seria mais fácil. E um outro aqui. E aí, então, aí também passamos a fazer o tratamento com acetona depois, para poder suavizar ainda mais. Como o trabalho da acetona a gente deixou para poder não ficar com cheiro de acetona na peça, né? A gente tem uma espécie de uma estufa para deixar guardado os materiais ali, com uma lâmpada, né? Os filamentos e tal. Então, depois desse banho da acetona, a gente deixa lá alguns minutos para garantir que evapore todo o restante de acetona que tenha, para depois fazer a limpeza final e enviar para eles. Então, a peça vai sem cheiro, sem odor de nada, e isso bem suave mesmo, bem lisinho para ajudar eles. Então, no estágio da gente em relação ao laringoscópio também é esse, a gente está nessa fase também de pensar um novo, só que a gente agora está indo para um pequenininho, na verdade, para ir para crianças e recém-nascidos, né? E aí, é exatamente aquela questão que ele falou da lâmpada, né? Da gente abrir a canaleta, aqui também, na verdade, anterior. A questão da canaleta também, eles falaram, só não tem espaço para botar canaleta e tal. E aí a gente está pensando nisso, nesse modelo novo. E esse aqui está comigo. Esse aqui, o caninho é menor. E, aliás, eles até gostaram que esse caninho aqui é menor, porque se fosse grande, o médico ele pode pegar mais embaixo, fazer uma alavanca maior numa criança, pode machucar ela, lesionar, como eles falam. Então,
Aí eu vou mostrar aqui, então, o desenho, o primeiro protótipo. Tá horroroso. Mas é um primeiro teste aqui, não sei nem se vai dar para enxergar direito. Mas esse é o primeiro teste que a gente fez, que é só para estudar o posicionamento da câmera, né? Aqui eu estou fazendo também, fiz com a canaleta alta para guiar, porque o nosso não, o 2, como é que chama o rapaz, o médico? Anestesista. Isso, anestesista, que tá, também um deles falou que o que ele mais gosta é o desses que tem canaleta, porque ele, ainda além de já observar lá dentro, ele já guia o tubo direto na direção correta, e isso também facilita muito o trabalho deles. Então, eu dei preferência por tentar criar uma canaleta que guiasse bem, né? Aqui, ao invés de fazer sólido, eu fiz com paredes espessas e aqui com chanfro forte para reforçar as paredes e para ter uma boa resistência e tornar a impressão mais rápida e um pouco mais econômica também. Aqui, esse trecho aqui também já está visível, a gente vai precisar reforçar aqui, aumentar esse diâmetro aqui. E isso aqui ficou muito grosso para uma criança, mas é a mesma grossura do laringoscópio que a gente está usando normalmente, mas no caso do infantil é bem mais fininho, né? Então, basicamente é isso. A gente está avançando também nesse aspecto de tentar desenhar, e a gente está desenhando a partir do zero, na verdade, esse novo, né? E com a experiência que a gente já obteve do Angel. E é isso. Incrível, Gerson. Muito obrigada por compartilhar todos esses aprendizados e que massa a gente saber que vocês estão prototipando agora a versão Kids do laringoscópio. Muito interessante a gente ver isso. Você tocou no ponto que a gente estava discutindo muito com a nossa rede internamente também, que você falou sobre a resistência, sobre o formato, até comparou no protótipo menor. Queria fazer essa pergunta para você e para o Maurício também. Mas existe uma discussão sobre o material que é impresso, o laringoscópio e até mesmo a própria Air Angel, quando ela fala que você pode produzir com PLA ou PETG, a gente sabe que tem outros materiais. Então, eu queria ver também o que vocês têm para poder falar sobre isso. Se vocês tentaram outros materiais para poder fazer essa impressão, qual que dá mais certo, qual vocês indicam? Quer falar primeiro? Olha, Você tá aqui, eu ia passar a bola para você e depois a gente volta para o Maurício. Tá, tudo bem. Então, nesse aspecto, como foi tudo muito correria, a gente estava muito corrido, tudo muito corrido. Eu não tive muito tempo de testar, experimentar os materiais. Eu entrava direto na recomendação lá das especificações, e o máximo que eu fiz foi de experimentar também a suavização, que, aliás, se comporta muito diferente com a cor do material. Eu descobri o ABS, por exemplo, ele suavizou muito mais do que o ABS preto. E o vermelho também. Então, tem essas diferenças em relação ao material. O PLA, então, também, a gente testou, a gente chegou a imprimir uma vez, só que ele não aceita a suavização com acetona, então a gente meio que desistiu. O que a gente está fazendo também com o bico 0.6, com uma layer 0.35. Então, ele faz um desse aqui em 2 horas e meia, acho que tá em 2 horas e meia, 3 horas. E aí dá para fazer uma bandeja com 3, e aí dá 5 horas tem 3. Então, a gente estava com 3 impressoras, 3 em cada 9 a cada 5 horas, mais ou menos, que dava para chegar de potencial. Então, a gente caiu dentro dessa otimização de tempo e impressora, né? Então, eu realmente estou com um filamento de PET para testar. O PET que é branquinho, que é complicado de prender na bandeja. Agora eu me esqueci, mas acho que é o PET, sim, que testaram, parece que é muito bom também, mas eu não tive tempo de experimentar. É isso. É muito bacana o que o Gerson trouxe, sobretudo com a questão da suavização com acetona. É muito legal, porque realmente você lê as instruções do pessoal da Air Angel, você vê que a recomendação é pelo PLA e pelo PETG. Mas, apesar disso, exatamente como o Gerson colocou,
tem umas vantagens incomparáveis no uso do ABS, nesse sentido, para além da resistência mecânica do ABS ser maior que a do PLA, por exemplo, não é maior que a do PETG, mas é maior que a do PLA, por exemplo, a questão da suavização com acetona, ela se torna praticamente imprescindível nesse tipo de equipamento. E tanto pela desinfecção química, porque infelizmente esses aparelhos, tanto o ABS como o PLA, eu não saberia dizer sobre o PETG ou eventualmente até o nylon, que obviamente trabalham com temperaturas mais altas, mas os materiais feitos de PETG e de PLA e ABS, eles não podem ir autoclave. Então, eles só podem ser desinfectados a partir de desinfecção química. Assim sendo, a suavização, né, a uniformização dessas camadas é muito importante para que não haja essas reentrâncias que são perigosas. E mais até do que isso, aí uma coisa muito em desfavor do PLA, é porque no momento em que você está numa ação tão invasiva quanto a utilização desse tipo de equipamento, e obviamente ainda, bom, os testes foram feitos em bonecos de teste, mas na vida real a coisa é milhões de vezes mais complicada, é horrível, né? Se o médico não tomar cuidado, ele quebra os dentes do paciente, porque ele acaba fazendo uma alavanca sem querer, ele não pode fazer uma alavanca, tem que puxar para cima. Então é muito importante que não fique resíduos de plástico da impressão 3D no corpo do paciente. E aí, a utilização desses equipamentos, seja ele PLA, ABS, PETG, nylon, qualquer coisa nesse sentido, é muito importante que ele tenha um trabalho pós-impressão para realmente a suavização das arestas e do conjunto, né, das superfícies, para que não haja a menor hipótese de, eventualmente, pelo contato agressivo com o corpo do paciente, que sobras de plásticos realmente fiquem, né, permaneçam no corpo do paciente. E nesse sentido, o ABS tem uma vantagem gigantesca, mas não pela natureza do ABS, mas pela utilização do processo pós-impressão com acetona. E realmente essa uniformização faz uma diferença muito grande na utilização do equipamento. Verdade. Muito legal, bem legal. Né? Perfeito. É também o acabamento pós-impressão que vocês estão fazendo por aí, Maurício? Perfeito. Desculpa, Rebeca? É também o acabamento pós-impressão que vocês estão fazendo por aí? Isso, nós imprimimos exclusivamente em ABS. Justamente, o princípio, como a gente... O primeiro que eu falei, o vídeo da Laringoscópio, nós baixamos o modelo da Ucrânia, ele de cara já fazia recomendação pela utilização do ABS com o vapor de acetona posterior para fazer essa suavização e para não deixar resíduos e, ao mesmo tempo, facilitar a desinfecção através de agentes químicos, né? Então, isso para a gente se tornou um standard mesmo. Perfeito, perfeito. O Gerson comentou sobre o tempo de produção desse dispositivo e, enfim, né, bem no movimento maker, no universo maker, a gente aprende a fazer uma coisa e quer fazer mais e quer também compartilhar isso. Mas eu lembro do outro encontro que a gente teve aqui com o Maurício, quando ele desenvolveu o rodo de esterilização com radiação ultravioleta e como isso foi somente ofertado a pedido. E como você tocou no assunto que existem muitas adaptações do laringoscópio dependendo do médico, dependendo do hospital, como está sendo feita essa oferta? Vocês estão produzindo em massa? Está sendo por pedido? Como que está sendo? Então, diferentemente da situação do Gerson, na verdade, nossa demanda foi muito pequena. Da mesma forma que o rodo de esterilização. Então, a gente literalmente faz por demanda. E, nesse sentido, a gente não tem tanto problema com relação à questão do tempo, porque realmente são pouquíssimos pedidos. Então, oficialmente, nós fizemos a entrega de videolaringoscópios para apenas 3 profissionais que fizeram a demanda. E uma vez que o hospital universitário tomou ciência, porque ele, obviamente, sempre nos auxilia a desenvolver os equipamentos de uma forma melhor, quando eles viram que nós estávamos produzindo, então eles fizeram uma nova solicitação, mas mesmo assim são apenas 2 novos. Então, a nossa demanda é muito pequena, muito pequena. Então, a gente não tem uma necessidade de intervenção no sentido de aumentar a eficiência em termos de tempo de produção. Realmente, isso não foi um problema para nós. Mas eu imagino que o Rio seja bem Não, diferente. então, não, curioso também, porque, na verdade, quando eu falei isso, é porque eu já estava vindo do processo do Space Shield. E aí, na casa do Space Shield, a gente estava fazendo mais 2, com as 3 impressoras, fazendo mais 2 a cada 3 horas. Então, não, tem que fazer, vai pedir muito também. Então, já preparei tudo para que, se precisasse, uma super demanda de laringoscópios, também já estava meio que encaminhado para entrar na sequência. Na verdade, já tinha até esquematizado que 2 impressoras iriam fazer
face shields e uma ia fazer laringoscópios. Então, uma fazia 3, enquanto colavam 2 sequências de face shields. E aí, no final do expediente, eu botava todas fazendo ou face shields ou laringoscópios. No caso mas assim, o assunto da é face shield, mas no caso do face shield, eu também tinha separado o processo, então eu fazia só os arcos, né? E no final do expediente fazia todas as bandejas cheias daquela estruturazinha de baixo. Então eu deixava ele lá fazendo, de manhã já tinha, sei lá, 30 estruturazinhas de baixo, enquanto eu estava ali eu podia trocar rapidamente as de cima. Otimizações que eu gosto dessa parte. Mas então também, a gente estava preparado para fazer, né? Então, né, 9 face shields a cada 5 horas, mas a demanda também foi realmente bem menor. E eu falei, tá, então acho que tem mais face shield estragada lá que não deu certo de teste, tentando e tal, que a impressora também dá erro no meio, assim. A gente sempre esquece de falar, ela erra muitas vezes. Então, acho que eu tenho mais face shield estragado do que a gente doou. A gente doou também em torno de mais 7 até agora. Mas acho que também tem o gargalo da câmera, né? Que tem que comprar, tem que esperar chegar, tem que encontrar o anúncio. Tinha um dos anúncios que até há pouco estava pausado. Então, realmente, a velocidade é um pouco mais lenta. Perfeito, Gerson. Era a minha próxima pergunta para a gente entender qual que seria o complemento total desse dispositivo, né? Porque, como vocês falaram logo no começo, a gente tem a haste do laringoscópio, o vídeo laringoscópio seria o processo inteiro para a visualização e a intubação que eles estão realizando. E vocês têm dicas de fornecedores, câmeras que funcionem, indicação do próprio corpo médico para dizer qual é a câmera que deve ser utilizada? Apareceram com um link do Mercado Livre e pronto. E era justamente essa de 7 milímetros, mas uma especificação de câmera eu não veio nenhuma, não. Uhum. Você soube de alguma coisa, Maurício? Então, na verdade, não. É isso mesmo. Essas câmeras, elas são câmeras eles chamam de câmera sonda, né? Elas são câmeras aí produzidas de 5, 7, 8 milímetros. É muito interessante porque você pegando um vídeo da laringoscópio comercial, de marca, essa coisa, é muito engraçado quando você olha para a câmera e fala assim, até isso usa a mesma câmera. É exatamente a mesma, com os LEDs na mesma posição. Na verdade, todas elas são câmeras sondas. É aquele tipo de coisa igual, meio cruel dizer esse tipo de coisa, mas as máquinas de corte a laser. É muito engraçado. Você, na verdade, olha os diversos fabricantes de máquinas de corte a laser e fala, nossa, mas elas são todas parecidas, né? Sim, porque elas, na verdade, são feitas pelas mesmas empresas na China. O que acontece é que a galera importa, né, monta todas elas aqui no Brasil e vende com a própria máquina. Mas, na real, elas são todas as mesmas máquinas. Então, é muito interessante você ficar olhando a questão das diferentes câmeras que estão disponíveis. A gente também fez as nossas aquisições pelo Mercado Livre, até porque, bom, diferentemente de vocês que estão em São Paulo e no Rio, aqui eu nunca encontraria uma câmera dessa, nem sonhando no camelô daqui, mas nem a pau não encontra. Então, eu realmente tenho uma dependência muito grande do Mercado Livre e da eficiência dos Correios para a gente poder estar fazendo absolutamente qualquer coisa, né? Então, essa questão do fabricante, no final das contas, é basicamente irrelevante. É até muito engraçado, porque no final das contas nós compramos de 2 marcas diferentes e é muito engraçado porque elas, o link delas em QR Code dava para exatamente o mesmo software. Então, o nosso único sonho nesse sentido mesmo, em relação à questão das câmeras, não é exatamente a marca, mas é aquilo que eu disse com relação ao diâmetro. Para ser muito franco, é muito impressionante como que uma câmera de 7 milímetros e uma câmera de 5 milímetros dá uma diferença gigantesca no conforto e na utilização do equipamento. Se nós pudéssemos utilizar apenas as câmeras de 5 milímetros, com certeza seria muito melhor. Mas realmente é bem mais complicado. É bem mais complicado. Mas, nossa, as de 5 milímetros são incríveis. Eu pretendo também, depois um pouco dessa corrida, de comprar uma câmerazinha dessa e desmontar ela para ver se eu consigo, sei lá, ela tem um cilindro desse tamanho, que é muito grande você acoplar, e se de repente aquilo ali, não sei o que tem ali, se é um sensor, se tem uma placa de circuito muito grande ali, ou se eu consigo distanciar, botar só a câmerazinha na ponta e o circuito mais no corpo aqui, mais para baixo. Pensar em alguma modificação que dê para fazer, para ver se
consegue diminuir a pontinha lá. Uma outra ideia também, que foi justamente conversando com o médico, parece que tem outros vídeos laringoscópicos que são com... que aqui você tem como é que chama? Fibra ótica. Que daqui para cima é uma fibra ótica e a luz fica aqui embaixo. Então, então se a fibra ótica está encaminhando a luz, de repente, será que eu conseguiria fazer alguma coisa com imagem também, aproveitando já esse mesmo duto, esse daqui, não, esse aqui é de lâmpada. Mas, então, aproveitando, de repente, o mesmo conhecimento a partir de fibra ótica, de repente, se a gente adaptar e usar, nem que seja um tubinho de fibra ótica para imagem e um de iluminação, também talvez seria interessante de reduzir. Mas aí também começa a ficar muito especificado para um canto e pode ser difícil de compartilhar depois. Consegue um fio de fibra ótica aí pode também dificultar por esse lado. Então, o fato de você conseguir comprar no Mercado Livre é uma coisa que também dá acessibilidade para esse modelo. É muito legal isso que você coloca, Gerson, porque você falou a respeito de desmontar e eventualmente fazer intervenção na câmera. É muito legal porque, no fundo, ela é um CMOS de celular mesmo, não tem absolutamente nada de especial. O negócio só que, como as câmeras muito baratas, gente, as câmeras de 5 milímetros, quer dizer, de 7 milímetros, antes, obviamente, da pandemia estourar de fato, as primeiras a gente comprou por R$50, depois as últimas já foram por 80, porque o preço, né, claro, oferta e demanda. Mas é muito engraçado, você percebe que uma das coisas que realmente aumenta o diâmetro da câmera, na verdade, são as lâmpadas de LED. E como elas têm 6 LEDs periféricos à lente, para poder iluminar o caminho de onde ele está entrando, né? Realmente, assim, bom, a R$50 não dá para imaginar que a galera vai colocar muita fibra ótica nele para poder fazer essa iluminação, com certeza. Ainda mais com o real tão desvalorizado. Mas a questão de realmente a remoção daqueles LEDs para iluminação permitiria que a câmera ficasse bem mais fina, com certeza. Isso é bem legal. Aí, os novos caminhos que a gente pode ter no próximo papo, depois que a gente já começar a descavar um pouco isso. Verdade. A gente tem uma pergunta aqui da Roberta, que é: como foi a questão de aprovação dos videolaringos com os hospitais? Existe alguma regra da ABNT a seguir? Bom, comigo, eu perguntei, existe algum padrão para curvatura, alguma norma? Eles, não, é muito pelo gosto do médico. Mas eu descobri que tem sim uma, que pelo menos eles usam, que é a do Mac, chamada do Macintosh, que é o que baseia essa curvatura aqui. E aí essa aqui é uma lâmina de Mac 1. Então tem alguma padronização, mas mas quanto assim a desenho técnico ou como produzir uma, eu não encontrei uma instrução, né, padronizada, né? Sobre experimentar, né, sobre a avaliação do uso, nós produzimos, né, essas versões e o médico levava também para o hospital lá, o Salgado Filho, que é um hospital na Zona Norte, e eles usaram lá durante um tempo, experimentaram e traziam feedbacks para a gente de como foi o uso. Então, foi mais ou menos assim, foi meio por esse tato que a gente foi desenvolvendo e melhorando os feedbacks de que eles já usando mesmo no dia a dia lá. Então, a questão da suavização ajudou bastante, que ele falou. E eles só voltavam muito com elogios, né? Às vezes você quer mais a crítica mesmo para você cair ali dentro e ajustar alguma coisa que precisasse, mas parece que essa solução já atende bastante. E sobre normatizações, né, da Anvisa e tal, me parece que não tem. Ou quer dizer, talvez tenha, né? Mas até onde eu descobri, parece que não. O médico que estava conversando comigo sobre isso, ele falou que as únicas preocupações são essas, sobre a limpeza, enfim, isso. E o que vocês falaram também sobre ter os restos da impressão 3D também que podem, enfim, né, cair Isso, do material. Perfeito. Eu acho que o Maurício caiu, que ele não está mais aqui com a gente. Não sei se a gente tem que esperar mais um pouquinho, mas eu queria muito passar essa bola para ele.
Se ele não voltar em tempo, a gente devolve a resposta dele na newsletter que a gente manda. Mas eu acho Oi? que o Giordano Bruno, eu acho que ele pode contribuir porque ele é da 3D também. Não sei se ele já participou de algumas coisas, de alguma atividade. Ou o Pedro da 3D Lopes também, que estava falando comigo pelo WhatsApp da outra vez, junto com o Daniel. Vocês querem compartilhar um pouco, gente? Vocês têm também tentado prototipar o laringoscópio por aí? Pedro e Giordano. Boa noite a todos. Me chamo Pedro, sou da 3D Lopes, Belo Horizonte, né? A gente fica aqui sediado em BH. E desculpa se você estiver ouvindo um barulho, que tem uma máquina aqui que está imprimindo meio barulhenta. Mas a gente foi, eu acho que o mesmo caminho. Eu não entrei no inicinho, mas pelo que eu escutei do Gerson aí, eu acho que a 3D Lopes foi seguindo um caminho parecido, né? Veio a demanda muito grande de face shields. A gente participou de um programa, né, do Trainmaker, que foi com apoio da Hotmart, e aí a gente produziu muitos face shields, né? A gente ficou bem focado, a produção bem, né, virada para essa parte de face shields, e aí foi essa questão da, né, o que mais que é a demanda, o que mais que a gente precisa nesse combate aí do Covid, né, contra o Covid. E aí a gente começou primeiro um contato de um médico mesmo que né, exatamente passou essa do Air Angel Blade, o site do Air Angel Blade, e solicitou que a gente imprimisse. A gente fez a impressão e eu acho que é o mesmo caminho. E aí eles foram, né, de acordo com o que eles viam né, da peça, eles começaram a gerar as demandas de modificação de projeto. E aí acabou que não sei qual que é a rede. O Daniel, ele faz muito mais essa parte né, da rede, de conhecer, de contato com os médicos, de receber os feedbacks. Ele está muito mais na ponta assim, né, em relação a esse projeto. Mas a gente também já trabalhou bastante, já fizemos, e assim, sempre recebendo feedback dos médicos, e fomos mexendo no nosso projeto. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Aí eu vou colocar aqui. Esse é um que a gente está produzindo agora. Vocês estão vendo a minha tela? Esse foi um último que a gente está tentando. Até o Gerson estava com um laringoscópio mesmo aí. Todos eles tentam. Essa aqui é uma lâmina, né, seguindo a curvatura do Macintosh lá, a número 4. E a gente tentou fazer, e a gente está agora, né, antes a gente tinha esse modelo onde é que tinha a câmera, ela passava tudo desse lado da lâmina, mas a gente tentou, a gente fez esse modelo agora e já fizemos eu nem vi a peça, eu trabalho mais com essa parte da modelagem, mas aí né, a gente está trabalhando de home office, então um outro colaborador produziu lá, e aí de lá já foi para o Daniel. O Daniel já fez o tratamento e já levou pro médico, e parece que deu certo. E aí a gente está, né, tem essa questão da câmera, ela sair pro lado de cá, pro lado de baixo aqui né, e igual é o modelo mais dos laringoscópios, mas a gente também tá, né, vem recebendo esses feedbacks da questão que ele comentou, da largura aqui da lâmina, essas questões de tamanho de cabo. Então a lâmina menor a gente estava modelando a número 2 também. Aí vem essa questão de como é mais infantil, ele já
eles pedem para ser um cabo mais fininho, mais uma coisa para passar mesmo essa coisa de ser um pouco mais delicado, né? Não ser tão robusto exatamente igual o pessoal comentou do processo em si para o médico não, né, ir já com um pouco mais né, com um pouco mais de cautela por ser um procedimento com uma criança. Mas é isso, eu queria mostrar o modelo, a gente também, né, é mais isso, a gente procurou alguns catálogos e seguiu a partir desses catálogos do padrão, que eu acho que o pessoal todo já conhece aí, e estamos trabalhando no modelo, e aí muito, eu acho que é muito o mesmo caminho que o pessoal, né, que o Gerson contou aí, a gente recebeu essa mesma demanda da questão né, do material, aquela questão de ter o tratamento para ele ficar mais liso, então a gente também faz as impressões em ABS, e aí a gente vai acertando de acordo com o médico, e tem médicos que fazem, né, dão feedbacks bem diferentes. A gente está em contato aí né, eu não sei todos que são, porque o Daniel ele reúne as informações e vai me passando, mas a gente já fez muitas versões diferentes e continuamos exatamente evoluindo nessa questão do modelo, né, tentando atender as demandas que os médicos passam para a gente, porque eu sou engenheiro, não entendo nada do processo né, de intubação e como é a utilização desse equipamento, então às vezes é difícil, nessa posição fica a língua e por aqui tem que ter um caminho para poder passar o tubo, aí você fica, né, aí você vai recolhendo, tentando desenhar isso na sua cabeça e ver como que você consegue atender, né, entender o processo e atender as demandas dos médicos. E sobre essa questão também das normas, a gente passou, né, a gente tentou também, pesquisou e também pediu para que os médicos pudessem nos apoiar, mas parece que eles fazem procedimentos internos lá de testar o equipamento um pouco antes de levar para poder aplicar com pessoas mesmo. Tem um teste lá que eles fazem em boneco antes, mas é um processo todo interno ali do hospital, então não tem uma documentação que você, pelo menos nesse processo inicial e também por esse cenário do Covid, o pessoal está utilizando, e a gente não teve, né, não encontrou nada relativo a isso ainda não. Mas é isso. Maravilha, Pedro. Obrigada por ter compartilhado aí a movimentação de vocês de BH. A gente sempre tem alguém de BH aqui no Conecta com a gente, sempre trazendo alguma coisa que vocês estão movimentando por aí. Espero que a fala do Gerson e do Maurício possa ter contribuído também para essa força-tarefa de vocês, porque é sobre isso. Acho que também só para a gente descobrir o caminho de onde vai a língua, o tamanho da haste, fibra ótica, lanterna, tudo que vai, é a gente correndo atrás e entendendo também o pedido de cada médico. Maurício, bem-vindo de volta. Espero que você esteja bem. Não sei se a internet por aí caiu. Tá tudo certo por aí? Tá, finalmente está tudo certo, sim. Eu tive problemas com a internet, mas agora está tudo bem. Maravilha. Tá bom. Antes de você ter caído, o Gerson tinha respondido a pergunta que a Roberta mandou no chat, que era como que foi a questão da aprovação dos videolaringos nos hospitais e se existia alguma regra da BNT a seguir. Você tem algo para compartilhar sobre isso? Então, o que acontece? Até onde nós pesquisamos, não existe qualquer tipo de material da BNT especificamente sobre os videolaringoscópios. Normalmente as normas vêm de fora, certo? Agora, o que ela perguntou com relação à aprovação dos hospitais, essa é a parte, para a gente, na verdade, é muito, muito facilitado nesse sentido, porque o desenvolvimento ele já se dá dentro do hospital universitário, né? Por nós sermos parte da universidade, esse desenvolvimento ele sempre acontece de forma integrada. E, no fundo, independente de... Claro, para a gente isso é vantajoso, mas eu acho que para qualquer pessoa no país que tenha a impressora 3D, que esteja vendo essa demanda, que por qualquer razão haja, coisa e tal,
a primeira recomendação, na verdade, bom, normalmente os profissionais médicos que são responsáveis por estar fazendo utilização de laringoscópios ou de videolaringoscópios são os profissionais da anestesia, responsáveis por anestesia, os anestesistas. Então, é sempre procurá-los para que, em conjunto com os médicos, justamente possa estar, de repente, pegando projetos modelos e estar fazendo essas adaptações, né? O ideal não é simplesmente fazer as impressões, eu acho que isso acaba... Bom, claro que no momento de... O pessoal costuma brincar que bom, existe um cenário convencional e existe um cenário de guerra, né? Bom, a gente não está muito no cenário muito convencional. Mas eu acho que ter a habilidade de modelagem, né? Desenvolver o repertório de modelagem é fundamental para conseguir estar fazendo as adaptações junto aos hospitais e junto às equipes médicas. Eu me recordo que logo no começo da pandemia, quando houve a produção dos protetores faciais, se não me engano, o primeiro produzido, quer dizer, um dos primeiros produzidos no Brasil foi através do OLAB, né, do Rio de Janeiro. Eu não me recordo agora se foi em parceria com a UFRJ ou com a PUC-Rio, que eu me lembro que no manual de instruções que sempre acompanhou aqueles protetores faciais, isso era muito claro. Olha, esses protetores faciais devem ser utilizados de tal forma, né, tem uma série de recomendações para utilização, lembrando que eles não substituem os modelos comerciais. Eles estão aqui justamente porque não há uma disponibilidade para absolutamente todos, o que é a mesma condição dos videolaringoscópios, dos dispositivos de esterilização ultravioleta, né? Então, a partir do momento em que a pandemia se der por encerrada, que esses equipamentos devem ser descartados. Eu acho que é importante deixar isso muito claro. Esses equipamentos que nós estamos desenvolvendo, eles são muito bacanas. Acho que esse processo evolutivo deles, eu acho que é a parte mais bacana disso tudo. Eu acho que isso, sobretudo, fomenta uma produção industrial de equipamentos nacionais, que eu acho que pode ser uma coisa super bacana no futuro. Pô, o Gerson é da galera do design. A galera do design tem um hábito de patentear maravilhoso, né, esses produtos. A gente da arquitetura até não faz tanto isso, mas o pessoal do design, a natureza da profissão envolve muito questões de, muitas vezes, patentes, principalmente contato com as indústrias, né? Então, pô, isso é fantástico. Eu acho que um dos maiores benefícios que a gente pode tirar dessa situação toda, uma vez que ela já esteja colocada, é justamente o legado, no sentido de, olha, tá vendo como é importante desenvolver as coisas por aqui, porque importar da China, de repente, se tornou um inferno? Então, acho que acabei respondendo e me alongando na resposta, mas é mais ou menos isso. Acho que, enfim, o desenvolvimento deve ser feito junto aos hospitais. Então, não é uma questão de ter a aprovação de hospital. Se ele não for feito junto, isso é um pouco complicado, né? Não, mas a colocação muito válida, Maurício. A gente entendeu também o processo para ser feito junto com o corpo médico para ter essa orientação, como a Roberta perguntou, mas essa colocação é um legado do movimento em rede, do movimento maker, dessa força-tarefa que a gente faz junto, que com certeza esperamos e lutamos para que fique no pós-pandemia. Vocês falaram do acabamento pós-impressão com a acetona, que ela acabava também sendo um certo tipo de higienização para o laringoscópio. Como que é a higienização do dispositivo? Como é feita? Bom, o médico como ele falou, assim, com água e sabão, né? Assim, quando a gente termina, a gente esteriliza faz o tratamento com acetona, e depois eu também passo o álcool em gel no final, na hora de entregar para o álcool em gel, não, álcool isopropílico, entrego para o médico. E aí lá eles já tem os procedimentos deles de padrão, que eles falaram que não precisou modificar muita coisa, né? É interessante também, uma outra fala que ele falou, né, que é uma questão assim, no momento ali da guerra, um instrumento ali na guerra, assim, teve um médico que realmente comentou, até quando a gente estava discutindo a questão da suavização da peça, mas não adianta, assim, se você está ali numa UPA, o paciente vai morrer, você vai botar o que está ali, se está suavizado, se não está, se não tiver, vai assim também, que a vida dele vai ser em primeiro lugar. Óbvio que se tiver suavizado é melhor, mas enfim, ele funciona, isso é fato. Então, é uma coisa que ele colocou que eu achei interessante também. E aí, voltando então sobre a higienização, é essa mesmo, simples assim. E lá no hospital eles têm já o procedimento.
no nosso caso, mais uma vez, o fato de estar dentro da universidade, de estar trabalhando com um hospital universitário, isso facilita imensamente a vida. Então, na hora que foi levado, já na primeira vez para o hospital universitário, eles têm uma equipe específica para montar o protocolo de desinfecção de absolutamente qualquer equipamento, qualquer material que chegue por lá. Então, no nosso caso, eu particularmente não tive grande interesse em me aprofundar a fundo, realmente o que é esse protocolo que eles montaram, mas enfim, eu me recordo que eles separaram, né, no momento que depois da utilização do videolaringoscópio, retira-se a câmera, porque a câmera vai ser desinfectada especificamente com álcool, né, 70%, e o equipamento feito com impressão 3D, eles utilizam, eu sinceramente não me recordo se era eu nunca decoro o nome desses químicos, mas era um banho químico de desinfecção, eu realmente não me recordo o que eram os materiais. É porque normalmente eles utilizam dois produtos químicos diferentes. Então, o Pedro está sugerindo hipoclorito. E o hipoclorito, ele justamente, na verdade, ele não é muito diferente da água sanitária, né? Que ele é água com cloro. Mas, se não me engano, não era o hipoclorito, era aquele outro que eles preferem utilizar, que é muito mais forte, muito mais rápido para promover a desinfecção. Esse aqui eu realmente não me recordo o nome. Mas existe, mas perfeito. Mas tem alguma coisa, O peróxido de hidrogênio, exatamente, Jordana. Peróxido de hidrogênio, o próprio. Maravilha, obrigado. Pronto, matamos a charada. Pessoal, a gente queria agradecer imensamente vocês por terem participado desse encontro com a gente, trazido tantos ensinamentos aí para toda a Rede Maker e qualquer outra pessoa que se interesse na impressão 3D e queira ajudar e queira movimentar e tentar reduzir os impactos dessa pandemia. A gente vai disponibilizar esse encontro no canal do YouTube do Olap. A gente vai fazer uma divulgação também no nosso Instagram, que é @protege.br. Queria agradecer imensamente ao Gerson e ao Maurício, que de tantas trocas que a gente já teve, essa é mais uma que é incrível. E obrigada pela galera também que participou e ajudou no peróxido de hidrogênio, porque interessa também a gente lembrar de certos termos que às vezes é complicado, a gente sabe que está higienizando e vai higienizar. Eu vou passar para vocês mais uma vez. Eu gostei de química no ensino médio. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem dar uma fala final para a gente encerrar nosso encontro, mas queria dar esse muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado de novo pela oportunidade de compartilhar, também aprendi bastante. Queria falar ali para o Pedro, né, 3D ali de Belo Horizonte também. É muito legal o modelinho de vocês, tá? Achei que vocês estão num caminho muito legal. Parabéns. E é isso, né? A gente também está aqui, qualquer coisa podem escrever, mandar mensagem. Acho que a Rebeca tem, né, meu contato, se quiserem, né, trocar, a gente pode trocar mais ideias e tal. E é isso. Lubrifiquem suas impressoras. Bom, eu também gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a participação. É super bacana poder estar trocando essa ideia. E é muito gostoso a gente perceber como, vendo os demais projetos, a gente fala, nossa, que ideia bacana, nossa, como ele resolveu isso daqui legal. É muito gostoso poder fazer essa troca. Eu acho que é muito enriquecedor e muito potencial para a gente, enquanto aprendizado, e principalmente para difundir essa lógica maker da evolução do produto, né, da evolução do protótipo e do quanto isso está acessível, né, a todo mundo. Eu acho que tem um espaço aí muito bacana, né, para a evolução de uma indústria nacional, né, para realmente repensar as formas como as coisas são feitas. Eu acho que temos muito a ganhar nesse sentido. Então, agradecer ao Gerson pela colaboração. Eu achei muito bacana o trabalho deles aí na PUC-Rio. Agradecer a Rebeca pela gentileza, pela simpatia, né, na condução de tudo. Muito bacana não te conhecer também, Rebeca, foi um prazer. Obrigado. E o Pedro, fico triste que eu tinha caído na hora que ele estava falando, porque eu adoro sotaque mineiro, então não deu para ouvir direito, é uma pena. Mas é isso, gente. Então, estamos aqui à disposição e precisando, estamos aí. Obrigado. Para tentar te alegar um pouco mais, sempre depois de cada encontro a gente dispara uma newsletter, também colocando o vídeo desse encontro. A gente vai mandar para o Pedro, que a gente já tem o contato dele. Para quem a gente não tem, para assinar nossa newsletter, é só entrar na nossa plataforma, que é protege.org, colocar o seu e-mail que a gente manda para você. E aí a gente carinhosamente compartilha o e-mail dos nossos participantes para que essas trocas continuem acontecendo.
É isso, pessoal. Muito obrigada. Uma ótima noite. Lubrifiquem suas impressoras, usem máscara e seguimos trocando. Tchau, tchau. Aí, tchau. Boa noite, até mais.